Aleluia. Amém? Tá calor aí? Chuvinha, vários dias e hoje o sol resolveu aparecer, né? Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de ler aqui, um pouquinho da minha história. Eu não tenho um testemunho, não, profundo, mas um pouquinho da minha história ministerial. Em 2017, o pastor Salim, ainda em Machadinho, ele me desafiou a liderar jovens e adolescentes. E meio que naturalmente eu fazia isso por uma questão de influência, pela casa da minha mãe receber todo mundo. Minha mãe, as pessoas conhecem ela, os meninos, os adolescentes, os mais novos da igreja conhecem ela como Tia Vera. E todo mundo entra na minha casa, abre a geladeira, senta no sofá, usa o controle da televisão. Na casa da minha mãe, por isso Tia Vera. E por esse contexto e a influência, o pastor então me desafiou em 2017 e eu aceitei esse desafio. Então eu comecei a trabalhar com adolescentes e jovens, na época eram mais adolescentes. E de lá para cá eu venho aprendendo cada dia mais e amadurecendo nessa área, buscando conhecimento, conhecendo muitas histórias, conhecendo filhos de crentes, filhos de não crentes, vendo adolescentes se converterem, se batizarem e por aí vai. E durante esse tempo, trabalhando com eles, sentindo a dor deles, ouvindo muitas vezes, chorando muitas vezes. Eu já tive experiência, por exemplo, vou contar aqui para vocês. Uma vez eu marquei um corujão na minha casa para jogar videogame, só os meninos, lá em Machadinho. E a gente marcou de chegar na casa da minha mãe, um horário. E aí chegou uma parcela e beleza, já começamos a brincar. Só que tinha uns outros meninos que iam chegar depois. Né? Que eram aqueles meninos que estão aqui na igreja, outra hora não estão aqui na igreja, outra hora não estão. E a mãe dele era da igreja. Crente. Então, quando foi mais ou menos umas 2 horas da manhã, esse menino chegou na garupa de uma moto, bêbado. Bêbado, muito bêbado. Tanto que ele chegou, ele foi descer, ele nem conseguiu, ele caiu assim, ó, pô, na beirada da rua. E ele pesava mais ou menos uns 80 quilos, ou mais. E eu, com a ajuda dos outros meninos, peguei esse menino, na época tinha uns 16, 17 anos, peguei esse menino, levei para dentro da minha casa, coloquei ele debaixo do chuveiro, tirei a roupa dele, nisso ele vomitou tudo, dei banho nele, sequei ele, coloquei as roupas do meu pai, que a minha não cabia, coloquei ele na minha cama, gravei um vídeo apenas, para mostrar para a mãe dele, porque por muitas vezes eu avisei ela e ela não acreditou em mim, e talvez se eu falasse isso ela ainda não ia acreditar. Então eu gravei um vídeo, deixei no meu celular, aí quando foi no outro dia de manhã tinha escola bíblica no bairro social, e ela ligando para ele, passou na minha casa para buscar ele. Não, porque ele saiu para ir para a tua casa. Quando ela chegou, eu peguei, expliquei para ela, minha querida, ontem, assim, nesse horário, aconteceu isso. E eu fiz isso, aí eu mostrei para ela o vídeo, está aqui. Mas por que você não me ligou? Eu falei, minha querida, já era 2 horas da manhã, você ia acordar 2 horas da manhã, ia se estressar, igual você já está agora. O menino está bem, já tomou remédio. Aí ela foi lá, acordou ele e levou. Então, eu passei algumas vezes por situações iguais a essa.
Aqui, por exemplo, eu já fui em Espigão do Oeste buscar jovem. Quase 4 horas da manhã. São coisas dos bastidores que a igreja não sabe o que acontece. Mas eu já fui. E aí, durante essa caminhada, vendo todas essas coisas, o meu coração de homem foi se criando uma revolta a respeito dos pais. E isso foi gerando dentro do meu coração. E por muitas vezes eu quis falar isso, mas existia um problema, eu ainda estava na condição de filho. Todos aqui nessa noite, uma certeza que nós temos, que estão na condição de filho. Todos são filhos, mas nem todos são pais. Ainda serão, ou mães. Mas nem todos são. E há 11 meses atrás, eu então me tornei pai. Minha neném está ali, ó. Oi, meu amor. Nasceu. Ah. E como todo pai bobo, me derramo até hoje. A coisa mais linda que eu já vi. Até. E aí eu entendi o outro lado. No caso, o começo ainda, porque ela está com 11 meses. As fases que eu tive, por enquanto, foram só de cólicas. Agora ela começou a engatear e a subir nas coisas, a escalar. Então, são as fases tranquilas da infância. Mas, nesse meio tempo, eu vivi fases de ser pai, espiritualmente falando, no sentido simbólico, de muitos adolescentes e muitos jovens. De ouvi-los e muitas vezes falar, meu querido, conta isso para o teu pai. Não, meu pai não me escuta. Conta isso para a tua mãe. Não, minha mãe não me escuta. E quantas vezes essas palavras feriram o meu coração? Então eu me tornei pai. E há algum tempo eu tenho sido tratado pelo Espírito Santo de fazer as coisas no momento que tem que ser para fazer. Eu sou muito elétrico, gosto muito de movimento, sempre gostei. Os jovens dessa igreja estão mais ou menos há quase 2 anos sem movimento. Porque toda vez que eu vou planejar alguma coisa, ou dá errado, ou não acontece. E aí eu tentei por algumas vezes algumas coisas, e eu falei assim, e o Espírito Santo tinha me ministrado isso, e eu falei assim, agora eu entendi, então eu vou parar. Vou começar a orar mais. Dentro desse contexto de ser pai também, a minha vida virou de cabeça para baixo. Porque eu olhei a minha condição de cristão e de relacionamento com Deus, eu entrei em desespero. Porque eu enxerguei lá no futuro. Falei, meu Deus, como eu vou ser diferente dos pais dos meus jovens e adolescentes? Como eu vou me comportar de maneira diferente? Porque eu não quero fazer aquilo com o que eu já me revoltei. E aí eu lembrei da minha mãe, que todo dia entrava no quarto 9 horas da manhã para orar. E eu fui orar, desesperadamente. E foi aí que eu aprendi de fato ter uma vida de oração. Não é orar pelo almoço, querido. Não é orar agradecendo no final do dia. É todos os dias entrar no meu quarto e às vezes ficar 1 hora em silêncio, falando, pai, hoje eu estou aqui só para ouvir a sua voz.
Se o senhor quiser falar comigo, fala. Se o senhor não quiser, não fala. Mas eu estou aqui e ficar em silêncio. Então a minha vida mudou, a minha perspectiva de vida. Eu olho hoje como pai. Minha filha já ficou doentinha algumas vezes, já entrei em desespero. E semana passada o meu coração pulsou de alegria, porque os irmãos estavam aqui na frente falando um pouco disso, do que eu iria falar hoje. A irmã falou como mãe, né? Aqui dos meninos, que ela se esforçou junto com a sogra para ensinar a educar os meninos na palavra, para levar para a igreja, e hoje a casa dela está aqui, a família dela está aqui, os netos. Na minha casa não foi muito diferente. O meu pai é filho de crente. Os meus avós, eles vieram mais ou menos no caminhão do avivamento bíblico aqui para Rondônia. Aí o caminhão veio deixando gente, foi deixando, até chegar em Machadinho. Mas o meu pai entrou na cultura, entrou na religiosidade. Eu já falei isso para ele, eu não estou aqui difamando meu pai, não, eu já tive algumas conversas com ele. O meu pai achava que me ensinar no caminho era me levar terça, quinta, sábado e domingo na igreja. Era uma vez a cada um mês, orar no café da manhã, ler uma palavra. Mas minha mãe não. Com a minha mãe o negócio era mais embaixo. Minha mãe passava a semana fazendo eu decorar um versículo para eu ler no culto de domingo. Na verdade, para eu ler não, para eu falar decorado. E na outra semana era outro, e na outra semana era outro. Quando não eram as musiquinhas. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 22, 6. Muito conhecido. Vai dizer: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É isso? Está aí na sua Bíblia? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, ensinar nossas crianças hoje, nossos filhos, é um desafio muito grande. Muito grande. Eu acho que esse é o maior desafio da sua vida como cristão aqui na terra, ensinar os teus filhos. Porque o ensinar dentro de casa não vai ser com palavras, vai ser com ações. Os seus filhos, eles não vão aprender aquilo que você fala, mas eles vão aprender aquilo que você faz. Eles estão te olhando o tempo todo. A minha filha começou a aprender a dar tchau, a falar não, a fazer vem, e a gente fica ensinando ali, e é a coisa mais linda do mundo fazendo isso. E ela vai aprendendo, ela vai olhando e repetindo. Então os nossos filhos, eles estão o tempo todo nos olhando. Mas existe uma frase muito conhecida, né? Que é: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. E nós, como pais, entramos nessa cultura de levarmos os nossos filhos para a igreja, de mandarmos os nossos filhos para o encontro de adolescente. Os filhos de muitos aqui estão lá nas salinhas, né? Essas preciosidades que estiveram aqui na frente dançando, nós temos o costume de trazê-los à igreja e de terceirizar uma responsabilidade que é nossa, um mandamento que foi dado a nós, de ensinar os nossos filhos no caminho, todos os dias. Todos os dias. Logo quando eu cheguei aqui em Cacoal, eu sempre tive
um jeito muito descolado, assim, né? Vira e mexe, eu estava com o cabelo de uma cor, depois de outra cor, e cortava, rapava o cabelo, e fazia um moicano, e muitas coisas. Para estar no meio da galera, para me infiltrar, né? Para fazer parte deles, para falar a mesma língua ali, e ir discipulando. E aí a galera, eu acho que me olhava assim de longe e falava assim, não, o Lucas deve ser liberal. Não, o Lucas tudo pode. Quando eu cheguei aqui, alguns jovens me abordaram, logo na primeira semana, a gente ia ensaiar para o Cojara em 2020, e aí os jovens me abordaram e falaram assim, Lucas, a gente tem algumas dúvidas e a gente queria perguntar para você. Aí eu falei assim, tá, pode perguntar. O que você acha sobre jogar truco? Aí eu, e quais outras? Fazer tatuagem. O que você acha sobre fazer tatuagem? É pecado? E ouvir música do mundo. O que você acha sobre isso? Aí eu fiz uma pergunta para eles. Tá, eu quero que primeiro vocês respondam o que os seus pais acham disso. Ah, o meu pai é tradicional, meu pai é velho e ele não entende as coisas. Aí eu falo assim, então vamos para a palavra? Lá em Efésios 6, 1 a 4, diz, filho, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Ah, não, mas não tem nada a ver. Eu falei assim, não tem, porque se seu pai falar que não, é não. Ah, mas é pecado? Eu falei assim, é o pecado da desobediência. É pecado. Aí já me olharam assim. E eu falei para eles mais algumas coisas. E às vezes, os nossos filhos, eles ficam procurando essas referências, porque a gente simplesmente fala que é pecado. A gente não vai para a palavra. O nosso filho quer fazer alguma coisa, não, meu filho, isso aí é errado, é pecado. Meu irmão, lê pelo menos Gálatas 5 lá, os frutos, as obras da carne. Porque nós queremos ensinar de uma maneira que aprendemos, muitas vezes diante de uma tradição, de uma religiosidade, nós não buscamos aprofundar na palavra. Eu estava com o Felipe esses dias no hospital, numa discussão. O Jonathan até estava lá comigo, né, Jonathan? A respeito de Jesus ali. E tinha um outro senhor, e no final da discussão, eu discuti umas 5 horas, mais ou menos. E no final da discussão, o outro senhor que estava acompanhando, ele falou assim, eu sou cristão, mas eu não tenho muito conhecimento. Não, eu olhei para ele e falei assim, meu querido, então busque conhecimento, porque é o seu dever como cristão conhecer o Deus que você serve. E como pai, é o seu dever buscar conhecimento para ensinar o teu filho todos os dias. Porque você vai buscando conhecimento e a palavra vai te moldando. E o teu filho vai enxergando Jesus Cristo em você. E ele vai aprendendo a imitar Jesus através da sua vida. Os nossos filhos estão perecendo. Deixa eu te falar alguns números. Talvez você não saiba. E você pode pesquisar depois. Hoje, 70% dos jovens cristãos de 17 a 21 anos se desviam dos caminhos do Senhor quando vão para a faculdade.
70%. E a culpa é de quem? É da igreja? Ou é nossa? De não ensinarmos os nossos filhos, de não fundamentarmos os nossos filhos. Existe uma sequência de fases muito interessante. Até os 3 anos, os pais que estão aqui, até os 3 anos de idade, você vai ser a maior referência para o seu filho. A maior. Ele não vai olhar para mais ninguém. Tudo que você faz, ele vai querer fazer igual. Ele vai torcer para o seu time de futebol. Ele vai repetir os seus trejeitos. Ele vai falar as coisas que você fala. Pai. O seu filho vai fazer isso. A sua filha vai fazer isso. Depois dos 3 anos, até os 5, você perde um pouco disso, porque ele começa a olhar o contexto familiar. E a referência começa a mudar um pouco. Ele começa a olhar o tio, a tia, o primo, a prima, o vô, a avó. Eu acho muito engraçado o Gutinho. Cadê o Vitinho? Está ali. O Gutinho é palmeirense, porque o Vitor é palmeirense. Mas o Gutinho está nessa fase de vez em quando ser influenciado por um tio ou outro. E vira e mexe, o Gutinho aparece todo de flamenguista lá no futebol. O Valdenir se preocupa ali, né, Valdenir? Então, vira e mexe, ele aparece lá. Porque as influências dele estão mudando. Ele está começando a olhar em volta. Ele não olha só mais para o pai dele. Então, se você tem filho de até os 3 anos, saiba, pai, que a maior referência do teu filho é você, a única. Ele vai olhar diretamente para você e vai te imitar. Dos 3 aos 5, ele vai começar a olhar em volta. Ele vai aprender algumas coisinhas com os primos. Dos 5 em diante, ele entra na escola, para aqueles que não colocam na creche. E aí o bicho pega. Aí muda, a coisa vai invertendo, ele vai aprendendo coisas lá de fora. E aí, o seu filho já está preparado para entrar na escola aos 5 anos de idade? Nossa, Lucas. Querido. Hoje o mundo cada vez mais milita. O diabo não brinca, ele não vai esperar o seu filho se tornar um adulto para caçar ele, não. O seu filho nasceu, o diabo já começou a caçar ele, para devorar. E você, pai, você, mãe, tem responsabilidade sobre a vida do seu filho. Aqui no no retiro dos adolescentes, o pastor Salim, numa pergunta, um adolescente perguntou para ele qual era o maior medo dele. E eu lembro da resposta, ele disse que o maior medo dele seria ver os filhos dele perdidos. E os nossos filhos estão se perdendo. Os números estão aí. Nós precisamos ter um bom relacionamento com os nossos filhos. Também na rodinha de perguntas aqui, uma adolescente chegou em mim e falou assim, qual é a idade certa para começar a namorar? A resposta que eu dei para ela foi, tu tem que perguntar isso para o seu pai. Ai, mas é que meu pai não conversa essas coisas comigo. Meu Deus! Como, pai, que você não conversa isso com a sua filha? Como que você não tira um tempo do seu dia para conversar sobre isso com ela? Para falar, minha filha, você está gostando de alguém? Como é que está seu coração? Ah, pai, no começo eles ficam meio assim, mas depois eles vão se abrindo e eles falam tudo. O problema é que a gente não pergunta. E aí eles ficam procurando em outros lugares. Você que é pai de menina, eu sou pai de menina, vai crescer, vai querer namorar. Eu sei disso. O
como nós estamos se comportando? O que nós estamos falando? Os gaviãozinhos, gavião não, eu chamo de urubu. Os urubu fica só voando, querido, enxergando uma presa. E eu falo isso quando eu vou conversar com uma adolescente ou uma jovem, eu falo para ela porque eu não fui um exemplo muito bom na minha adolescência, de cristão, e eu conto para ela tudo que o menino faz. Falei, ele manda bom dia todo dia, bonitinho, né? Manda. Ele manda boa noite, né, para ser o último. Manda. Ele pergunta como você tá, né? Eu falo, isso aí é só interesse em algo que ele quer. Eu falo desse jeito. Eu sou claro. E pai, você tem experiência, talvez você já viveu muitos anos, e você pode compartilhar da sua experiência, abrir os olhos dos seus filhos, ministrando ao coração deles, mas a gente procrastina. Nós não temos tempo. Nós não investimos tempo no nosso filho. Nós achamos que trabalhar o dia todo, ganhar um bom salário, para pagar uma boa escola, uma boa faculdade é o suficiente. Não. O seu filho vai se formar e vai ir para o inferno, se você não ensinar ele no caminho. Filhos é a herança do Senhor. O que você tem feito com a herança que o Senhor te deu? Hoje, eu gostaria que você saísse daqui. Se você não tem relacionamento com o seu filho, que você saísse daqui decidido a se relacionar com o seu filho e a estudar a palavra para ensinar o seu filho. Porque esse é um dever seu. A igreja é lugar de transbordar. Talvez você já ouviu isso muitas vezes aqui. Isso não é só para você adulto. O seu filho tem que chegar aqui e ele tem que transbordar daquilo que ele está escutando todo dia. O que seu filho assiste no celular quando ele pega o celular? Vira e mexe, eu coloco os 3 palavrinhas lá. Ali só escuta uma música. 2 minutos. Mas eu sei que daqui uns dias, ela vai ver outras coisas. Que aos olhos dela, aos olhos da carne, vão ser mais interessantes do que aquilo que fala a respeito da palavra. Porque assim como nós temos dificuldade em dobrarmos o nosso joelho, em pegarmos a nossa Bíblia e ler e estudar a palavra, os nossos filhos também vão ter dificuldade. É carne do mesmo jeito, querido. É pecado do mesmo jeito. Você, não, filho, vem cá, assiste aqui. Não, ele não quer. Aí se tu botar outro, ele vai assistir, ele vai gostar, ele vai sorrir. É por quê? Porque é a carne militando contra o Espírito. A carne não quer ouvir da palavra. Eu já dormi orando. Acordei no outro dia. Eu vou tirar um tempo de oração aqui. Quanto você investe do seu tempo? O bem mais precioso que temos é o tempo. Quanto, pai, você investe do seu tempo durante o seu dia para educação cristã dos seus filhos? Nessa vida nova de paternidade, a gente encontra tanta coisa na internet, no Instagram. Tem método para tudo, querido. Método para tudo. Você só não acha método para educar seu filho na palavra. Você ensina seu filho a comer, você ensina seu filho a tudo. Mas é muito raro você achar um método no Instagram de um influencer que ensina, olha, na segunda-feira você vai fazer isso, na segunda. Primeiro porque não dá engajamento, ninguém vai atrás disso. Nós entramos na cultura, querido. A cultura está corrompendo a gente. A gente está no padrão do mundo e não sabe. A gente está vindo para a igreja aos domingos e acha que é crente. E os nossos filhos vão perecendo.
Mais um número para você: até os 9 anos de idade, a criança já teve contato com pornografia. Até os 9 anos, ela já teve o primeiro contato. Meu Deus! É assustador, né? E depois disso, muitas, é um caminho sem volta, entram no vício da pornografia e entram no vício da masturbação. Porque junto com a pornografia, as pessoas falam, os amiguinhos vão contar. Porque os pais que estão em iniquidade, eles ensinam isso para o filho. O filho faz mesmo, porque não sei o que, você tem que fazer, você tem que aprender. Eles falam. E aí esses filhos vão falar para o seu filho: não, tem que fazer mesmo. Ó, você assiste isso aqui, aí você vai lá e faz. Aí o seu filho começa a fazer isso. Deixa eu te falar, você já conversou com o seu filho a respeito disso? Alguma vez? Você fala com ele sempre? O irmão Arnaldo leu aqui semana passada, Deuteronômio 6, 4 a 9. E eu vou ler novamente. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve-se amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos, e você as escreverá nos umbrais de suas portas, de sua casa e nas suas portas. Olha o mandamento aqui, você tem feito isso? Você tem inculcado a palavra do Senhor na cabeça do teu filho? Você talvez paga muitas coisas, seu filho faz inglês, seu filho faz futebol, seu filho faz natação, seu filho faz outros cursos, e a vida cristã, o seu dinheiro, você tem investido? Terminou hoje meio-dia, o encontro regional de jovens e adolescentes, a nossa COJAR. Você investiu no seu filho dinheiro para ele ir lá receber do Senhor? Ou você talvez priorizou outras coisas? Invista tempo no seu filho. Eu sou uma pessoa que eu reparo detalhes. Então, às vezes eu estou perto de você e eu estou te reparando. Eu estou reparando o que você fala. E alguns detalhes se tornam muito importantes para mim. Eu estava no motocross o ano passado, com o Digão, Murilo, César. E a gente combinando ali onde que ia almoçar, se ia almoçar, que não sei o quê. E o Rodrigo falou assim: não, vamos almoçar, a gente volta. E o César falou uma coisa que me chamou muita atenção, e que foi um exemplo para mim, talvez ele nem lembre. Mas ele falou assim: não, eu vou ficar só mais um pouco, que eu tenho que ir para casa estudar com a Lívia para a prova, porque ela tem prova amanhã. Eu ouvi aquilo, eu falei assim: eu quero estudar com a minha filha quando ela tiver prova. Porque a minha mãe e o meu pai nunca estudou comigo. E isso ficou no meu coração, e do mesmo jeito, assim como você dedica talvez tempo para ensinar seu filho, ou para estudar, e cobra dele: meu filho estuda. E se o teu filho estudar, chegar da escola, e ir para o quarto, pegar o livro e for estudar, você vai falar assim: nossa, meu filho é um orgulho. Você vai encher o peito. E isso é bom. Mas você se preocupa na mesma medida com o que o seu filho tem estudado a respeito do reino? Com a leitura bíblica do seu filho? Você tira momento para orar junto com seu filho na sua casa? Os nossos filhos estão perecendo, e a culpa é nossa, porque nós temos o dever de ensiná-los. Então isso é muito triste. Foi isso que me revoltou, querido, quando eu ainda não era pai. E às vezes a gente olha para os nossos filhos, e até para os filhos dos outros,
E a gente fala, essa geração está perdida. Não dá mais, Jesus volta logo. Eu vou te mostrar algumas frases, nós vamos ler juntos. 4 frases, para a gente ler. Pode colocar aí a Cássia primeiro. Baixa um pouquinho a luz. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. A próxima. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. A próxima. Nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. E a quarta. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Espera só um pouquinho. A gente olha para essas frases e fala, é a nossa juventude. Só que aí eu quero mostrar um detalhe para você, de quando essas frases foram escritas. Coloca a primeira. A primeira frase foi Sócrates, de 470 a 399 a.C. A outra. A segunda foi Hesíodo, 720 a.C. A terceira, um sacerdote do ano 2000 a.C. E a outra? A outra estava escrita em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia, atual Bagdá. Tem mais de 4.000 anos de existência. Pode tirar. O que isso tem em comum? A geração atual sempre olhou para o pecado da geração futura com esses olhos aqui. Porque se eu dissesse que essa frase aqui tinha sido dita pelo William Bonner, ou por um pensador dessa época, você iria acreditar. Mas essas frases foram ditas há muitos e muitos anos. E elas se encaixam perfeitamente hoje no nosso pensamento, porque essa é a maneira como olhamos para os nossos filhos, para a nossa geração. E a culpa disso tudo aqui é nossa, porque não cumprimos o nosso papel como pais diante dos nossos filhos, não cobrimos os nossos filhos de oração. Dentro da igreja nós conseguimos enxergar alguns filhos que os pais são rígidos, que tratam ao pé da letra, e eu acho lindo. Mas quantas vezes, querido, eu não já levei encarada de pai, porque o encontro da semana terminou meia hora a mais do horário. Quantas vezes pai já não me ligou reclamando, cadê meu filho que não chegou em casa até agora? Tem que rever essas reuniões aí, porque está demorando muito. Tinha uma mãe, lá em Machadinho, que ela botava o filho de castigo de fazer as coisas da igreja. É sério, gente. Crente botava o filho de castigo. E isso me levava à loucura. Como é que pode? Eu acho que o castigo tinha que ser ir para a igreja todo dia. Não, você vai. Não, mas não tem ninguém não. Não, tu vai ler um capítulo da Bíblia lá na igreja. Para tu aprender. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa, pai.
Você está preparado? Isso aqui que eu vou falar é muito sério. Para ouvir do seu filho: pai, mãe, eu sinto atração pelo mesmo sexo. Você está preparado para ouvir isso? Você está embasado na palavra para ouvir isso? Ou você vai falar: meu Deus, está com o demônio? É o mesmo demônio que muitas vezes te faz olhar para uma mulher ou para um homem e desejar. É a carne, é o impulso. Comecei a estudar isso há algum tempo. Nós não temos a ideia do que é sentir atração pelo mesmo sexo. Mas existem pessoas que sentem. E eu digo, isso não é normal, isso é pecado. A Bíblia não aprova isso e nunca vai aprovar, a palavra é dita. A intimidade sexual, ela é permitida somente dentro da aliança do casamento e nem fora dele. Você está preparado, pai? Você busca conhecimento a respeito dessas coisas? Ou você fica muitas vezes fazendo vista grossa? Teu filho desenvolve um trejeito e você fala assim: ah, não, é o jeitinho dele. Não, querido. Talvez o seu filho vai viver lutando contra isso o resto da vida, na palavra, mas ele precisa saber que ele tem um Deus que vai sustentar ele em espírito. Porque nós temos que viver todos os dias negando a nossa carne. E sentir atração pelo mesmo sexo é da carne. Você não entende porque você não tem. Mas procura estudar sobre isso. Essa carne aqui é corrompida. Nós fomos entregues aos desejos dela. Mas nós escolhemos tapar os nossos olhos. Às vezes, eu já vi isso, namorado, filho de crente com crente, viaja, vai para a praia. Ah, não, está só viajando, estão dormindo em quarto separado. Namorado que dorme na casa da namorada, isso está normal com filho de crente hoje. Está normal. Por quê? Porque lá atrás não ensinamos, não falamos, não fundamentamos. Erramos. O meu pai, querido, nunca conversou comigo sobre isso. A minha mãe, o que ela fez, quando eu falei para ela: mãe, eu beijei na boca, ela me deu foi uma peia, e não falou mais nada. É sério. Quando eu falei para ela isso. Mas não me ensinou, querido. Sabe aonde eu aprendi? Lá no mundo. Nós tivemos aqui o ano passado uma conversa sobre esse tema, intimidade e imoralidade. E eu já falei o que é intimidade. É o que você pode ter dentro da aliança do seu casamento, e tudo que passa disso relacionado ao sexo é imoralidade. E praticamente todos os jovens que estavam aqui não tinham liberdade para conversar com seus pais a respeito deste tema. E graças a Deus que a igreja aborda isso, que a igreja fala. Mas a tia Lídia já falou aqui, são alguns minutinhos que passam aqui em cima, os seus filhos. Mas você está todo dia na escola, em casa com eles. E o que você tem feito? Você chega em casa, senta no sofá, vai assistir televisão, vai pegar o celular, vai ver porcaria. E não investe, não dedica tempo ao seu filho. E eu estou falando isso que serve para mim também. Porque daqui uns anos, a minha filha vai crescer, e se eu não me dedicar a ensinar ela a palavra, a ensinar ela no caminho, a falar: Espírito Santo, molda o meu coração, para eu ser um exemplo dentro da minha casa. Em Malaquias 4:6, vai dizer
Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Se você não se dedica a ensinar o teu filho a estudar, a ser exemplo dentro da sua casa, hoje você vai pedir perdão para ele, fazendo o que essa profecia aqui diz. O coração dos pais se voltando aos filhos. Essa palavra me veio ao coração há algum tempo. Nós temos falado muito de fim dos tempos, de Apocalipse, de Deus, da glória, e o que vai acontecer no fim dos tempos? Isso daqui, querido. Então, se eu sei que isso daqui vai acontecer, eu vou dar o primeiro passo. É a palavra falando com a gente. Se eu sei que os pais têm que se converter aos filhos, você filho, se você sabe que você tem que se converter a seu pai, se consertar, faça isso. Não desonre teu pai, obedeça teu pai e a tua mãe. Ah, mas meu pai faz isso, obedeça. É mandamento. Quantas vezes você erra com o seu filho e você não pede perdão? E aí você vai ensinar ao seu filho que ele tem que perdoar? Ele vai olhar e vai falar assim: pai, mas você não perdoou. Quantas vezes você já não fez isso, querido? Quantas feridas talvez o seu filho não tem no coração por palavras que você já falou para ele e você não teve coragem de pedir perdão para o seu filho. O seu filho tem emoções igualzinho a você. Um pouco dessa geração ansiosa é também culpa de nós pais, porque não nos preocupamos com as emoções dos nossos filhos, não entendemos as fases. Marcos Madaleno vai falar num livro dele: o coração dos pais convertidos aos filhos e o dos filhos aos pais protege-nos da maldição do tempo em que vivemos e prepara o caminho para a manifestação de Cristo. Coloque-se de pé. Cadê as crianças? Não desceram ainda? Se você está com seu filho aí, eu gostaria que você abraçasse ele, seu pai. Se o seu pai não está aqui, se sua mãe não está aqui, eu gostaria que você... Se o seu filho não está aqui, eu gostaria que quando você chegasse em casa, se ele está longe, pede para o Espírito Santo te lembrar das coisas, para você se voltar ao seu filho, para você se voltar ao seu pai. As coisas passam desapercebidas aos nossos olhos, porque nós estamos dentro do padrão deste mundo. Nós estamos corrompidos pela cultura, preocupados com a nossa vida financeira, preocupados com o trabalho de amanhã, esquecendo da educação cristã dos nossos filhos, esquecendo do exemplo. Ore, querido, com o seu filho aí. Se o Espírito Santo falou com você algo, já peça perdão para ele. Se arrependa. Que o seu coração queime por buscar conhecimento do Pai. Queime por buscar conhecimento da palavra e compartilhar na mesa. Quantos filhos não são órfãos, tendo os pais dentro da igreja? Quantos filhos não têm problema com paternidade, tendo os pais dentro da igreja, porque os pais não cumprem o papel devido a eles? Isso é sério, queridos.
Isso é sério. Eu não quero olhar para essa geração e enxergar uma geração que se perde, uma geração que 70% se desvia. Não podemos olhar para essa geração como uma geração perdida. Ore aí, querido. Ore com teu filho. Pai, quebra, Pai, todo o nosso orgulho, Pai. Às vezes a posição de pai, a posição de mãe, de autoridade, nos deixa rígidos, nos torna orgulhosos, não assumimos os nossos erros, não assumimos as nossas responsabilidades diante dos nossos filhos. Ah, Senhor, converta, Pai, o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, porque sabemos, ó Senhor, que o Senhor deseja isso. Toca, Senhor, os corações aqui, Pai. Amolece, Pai. Eu sei, Pai, que Satanás, Pai, se levanta todos os dias. Eu sei, Pai, que a carne não nos deixa buscar. Ah, Senhor. Mas, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, vira aqui, Pai, cada pai, cada mãe, com uma sede, uma fome, por buscar, Pai, do conhecimento de quem Tu és. Queridos, essa semana o Senhor me lembrou do rei Ezequias, tido na Bíblia como um homem de muita fé, talvez um dos maiores, um rei justo, íntegro, que quando recebeu a notícia que ia morrer, ele orou a Deus e falou assim: Deus, Tu sabes que fui justo, Tu sabes que fui fiel, tem misericórdia. Deus, sabendo, então olhou para ele e falou assim: você vai ter mais 15 anos, mas se você for ler lá em 2 Reis 20, quando Isaías chega para ele, a primeira coisa que ele fala é: arruma a tua casa. Um homem íntegro, fiel, justo, com muita fé, que tinha a casa bagunçada. E o pior, querido, um pouquinho mais para frente ele vai falar assim, diante de uma outra profecia: ah, isso não vai acontecer na minha geração não? Então eu não estou nem aí. Vai acontecer com os meus filhos? Ah, eu não ligo não, eu deixo para eles se resolverem. Talvez hoje você está na condição de Ezequias, não está ligando para a geração dos seus filhos, dos seus netos, da sua casa. Ei, arruma a tua casa, arrume-se, se arrepende. Filho, desculpa pelo tempo que eu perdi, mas a partir de hoje eu vou me dedicar a ensinar você no caminho, e nós vamos aprender juntos com o Pai. Querido, se isso não cria no seu coração uma fome, uma paixão, querido, se preocupe. Satanás não brinca, ele vai destruir o seu filho, se você não se levantar contra ele, buscando no Espírito, ensinando o seu filho. Os nossos filhos estão perecendo, e a culpa é nossa. A culpa é nossa. As crianças chegaram aí, abracem elas. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Perdoa-nos, Pai.
Perdoa-nos, Senhor, por perder tempo, por não, Pai, nos dedicarmos ao ensino da palavra aos nossos filhos, por priorizar tantas outras coisas, Pai, até para eles mesmos, por investir em coisas materiais, em coisas terrenas, se esquecendo daquilo que é maior, daquilo que é mais precioso. Pai, desperta, Pai, os nossos corações. Desperta, Pai, o nosso espírito, Pai. Aquece, Pai, o nosso espírito. Pai, a nossa geração não será uma geração perdida. A próxima geração vai ser uma geração que se levanta marchando para a sua volta, Pai. Então hoje, Senhor, levanta pais dedicados ao ensino, pais comprometidos com a palavra. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Ore aí com teu filho. Não perca esse momento. Somos os teus filhos. Se arrependa diante do seu filho. Filho, se arrependa diante do seu pai. Peça perdão pela sua desobediência. Que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos.